Shalom, shalom, meus queridos e amados estudantes da Palavra de Deus. Aqui pastor Gilmar de Laje, Minas, diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Fomos ordenados em 1987 pelo Ministério Tabernáculo, que é a nossa denominação evangélica, uma igreja espalhada por 6 estados brasileiros e também um missionário na Espanha. Estamos aqui em Laje, Minas, região sul capixaba leste da zona da Mata Mineira, desde a fundação no ano 1992. CCBB é uma empresa de ensino, é uma empresa de ensino teológico bíblico. Nós estamos aqui formando líderes para essa região, impactando toda essa região aqui. Nossa área de influência abrange aqui a região, um pedaço do Rio de Janeiro, temos um pedaço de São Paulo, Minas Gerais inteira, o sul capixaba e alunos por toda essa região por aqui, região sudeste do Brasil, né? Formamos aqui mais de 700 pessoas até hoje, concluíram seus cursos, mais de 2.000 se matricularam nesse tempo todo. Tivemos aqui mais de 60 que concluíram o curso superior de teologia, fazendo a integralização dos créditos. Nós estamos com 3 principais cursos, que é o curso básico, com 6 blocos de 6 matérias, curso intermediário, 4 blocos de 3 de 4 matérias e um bloco de 6 matérias, e o curso bacharelado com 12 matérias, mais o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Nós estamos estudando História do Cristianismo, bloco final, 6º bloco. Estamos contando a história da igreja nesse período todo do ano 27 até agora, o século 20, né? 21 não, até o 20, 1900 e pouco, antes de 2000, até 2000. E hoje, na aula anterior, fizemos um apanhado sobre as influências das igrejas que havia naquela região, né? A igreja oriental, a igreja ocidental, a igreja no Egito, a chamada cóptica, e também a igreja que nós tínhamos ali na Armênia. Agora, hoje, iniciaremos a falar de cada nação naquela época da Reforma, quais foram os impactos durante o período da Reforma e depois da Reforma. Vamos começar pela Espanha. A Espanha, naquele tempo, era o país mais poderoso que havia na face da terra ali. Assim como a Roma tinha sido um grande país no tempo do Império Romano, que havia caído no ano 476 com as invasões bárbaras, depois temos os turcos otomanos dominando o mundo. Nessa época da Reforma, nos idos de 1500, por aí, né, século XVI, início do século XVI, nós temos a Espanha como o maior país daquela época em termos de poderio, tanto militar como tecnológico, como poderio intelectual. Mas a verdade é que a Espanha, nesse tempo, já tinha suas colônias, né, já tinha expandido. As grandes navegações nesse empreendimento já tinham se expandido. Já dominava a América do Sul, nós tínhamos colônias, grandes partes das colônias aqui de língua espanhola, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Venezuela, Bolívia, todos são de influências de colonizações espanholas. Na América Central tinha muitas ilhas, inclusive Cuba. Na América do Norte já tinha também influência naquela região que hoje é considerada a parte sul-americana, ali a Flórida e outros países ali, eram todos possessões, colônias espanholas. Tinha também ilhas do Pacífico, tinha as Índias Ocidentais, né? Lá as grandes navegações tinham levado a descoberta do caminho para as Índias, né? E então tinha também influência na Holanda e na Bélgica. E ainda tinha também algumas províncias dentro da Itália, que eram pertencentes ao domínio espanhol. Nessa época dominava a Espanha o rei Carlos V, que era imperador da Alemanha, e o seu filho Filipe II, que a partir do ano 1680, né, 1580, o reino ficou unificado, um só, entre Portugal e Espanha. O método que eles usavam nessa época era um país extremamente católico, e era o método da Inquisição, aquele tribunal de exceção que saía procurando pessoas que eram contrárias à religião católica, na época dominante, que era a religião do Estado, né? Havia uma união, né? Não havia o Estado laico. O Estado, a religião ficou submissa ao Estado. Inclusive, esse foi um dos defeitos da Reforma. Lutero tirou a influência da Igreja Católica, da Igreja recém-nascida, né? Luterana, mas mudou de posição. Ela passou a continuar com o magistrado civil. O povo não pertencia mais, o povo era dominado pela Igreja Católica, passou a ser dominado por uma igreja que obedecia aos líderes civis. Então a Santa Inquisição tinha poder total, eles matavam, torturavam, queimavam, né? O método mais usual
de levar a pessoa a ser fulminada era o método de queimar em praça pública. Era o que mais se usava. E depois o método de enforcamento, ou também o método de afogamento. Nesse tempo aí, o Filipe, que era filho então do Carlos V, resolveu providenciar um exército que foi chamado, passou para a história como a Invencível Armada, e partiu para a região da Inglaterra para tentar conquistar o reino, né? Porque a rainha Isabel era protestante, e ele partiu para lá com o intuito de acabar com aquele reinado e de destronar a rainha Isabel, para que o catolicismo voltasse a comandar a região da Inglaterra. Mas a chamada Invencível Armada foi derrotada. No século XVI e XVII, ou XVII e XVIII, a coisa foi piorando cada vez mais. A Espanha foi deteriorando-se de mal a pior. A imoralidade foi crescendo muito, até que chegou o reinado de Napoleão, que da França comandou toda aquela região europeia, dominou. Quando ele chegou na Espanha, foi muito bem recebido, não teve resistência, e ele acabou extinguindo o chamado Tribunal da Santa, né, entre parênteses, da Inquisição. Em 1814, os exércitos ingleses expulsaram os franceses de Napoleão da Espanha. Em 1834, tivemos uma guerra civil. Aí, aproveitaram então os países aqui da América do Sul, países da América Central e outras colônias espanholas, aproveitaram o ensejo e se tornaram independentes. Com essa independência desses países aí, facilitou muito para que os missionários americanos e ingleses, né, chegassem até aqui e começassem a obra por aqui. 80% do povo nessa época dos domínios espanhóis eram analfabetos. Por quê? Porque não havia a educação, ela só veio a ser bastante difundida, a alfabetização, com a reforma. A reforma trouxe luz para o mundo, era tudo idade de trevas, não se podia ler. Para que a pessoa ia aprender a ler se não tinha com o que ler, né? A Bíblia, que era o livro que mais tinha naquela época, ela só podia ser lida pelos párocos, pelos padres, pelos bispos. Então não havia interesse de ninguém aprender a ler, nem assinar, porque não usava isso. A reforma que jogou luz no mundo é o período chamado de Iluminismo, depois foi um período que sucedeu a reforma trouxe impacto também nessa área do conhecimento, que levou o povo a querer aprender a ler, porque a Bíblia foi disponibilizada para a mão de cada nação nativa, né? Então, nesse tempo, quase todo mundo era analfabeto. Mesmo pessoas ricas não tinham cultura para isso, né? A nação era muito atrasada. Acabou que a nação espanhola, de mais adiantada naquele tempo, chegou a ser a mais atrasada da Europa. E ainda hoje, né, junto com Portugal, Espanha e Grécia, a Espanha é uma das 3 nações do bloco da União Europeia, das mais atrasadas. Em 1896, houve uma guerra com os Estados Unidos, e eles acabaram perdendo Cuba e Filipinas, e nesse tempo aí a Bíblia já estava então chegando na Espanha. Em 1936, a famosa Guerra Civil, né, que Pablo Picasso pintou o painel Guernica, né? E a conclusão da reforma, dos impactos da reforma na Espanha é o seguinte: a filha fiel da infiel Igreja Romana, que na época da reforma a Espanha foi dura e foi muito cruel com os protestantes, e ela tem pagado muito caro pelo que tem, por ter rejeitado o Evangelho no tempo da reforma. Esse é o resumo que o autor apresenta para nós aqui da história da Espanha. A filha fiel da Igreja infiel romana pagou caro por ter rejeitado o Evangelho no tempo da reforma. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.